doação de órgãos, inseminação artificial e barriga de aluguel, é isso, né? Isso. Bom, na verdade, assim, eu não tinha nenhum tipo de embasamento bíblico para poder falar sobre isso, então eu pesquisei algumas coisas na internet, mas aí já consegui pegar o fio do meado da situação. E antes de eu falar isso, eu queria falar com vocês a respeito de um livro que eu estou lendo. Na verdade, eu já li uma época, quando eu estava fazendo, comecei, mas não terminei, mestrado na Unifesp, e aí me deram lá, a bibliotecária da Unifesp me deu um livro chamado Para que serve a ciência? É um livro interessante para a gente poder ter noção do que a ciência é capaz de fazer e o que ela acaba gerando na vida da humanidade. E aquele livro ele mostra toda a história da ciência, enfim, toda a metodologia científica de como você vai trabalhar, sendo cientista ou não, mas ele mostra que, na medida que a ciência evolui, ela nunca consegue fechar a lacuna que ela acaba descobrindo por uma descoberta que ela faz, né? Sempre abre outra porta. Então ali tem vários exemplos, exemplo que eu achei interessante para falar para vocês aqui hoje, né, que dá para encaixar um pouco nessa questão de doação de órgãos, barriga de aluguel e inseminação artificial, e que quando foi descoberta a penicilina, né, por Alexander Fleming, aquele momento a vida da humanidade mudou em termos de saúde, porque foi descoberto um antibiótico e muitas doenças que até então eram um problema seríssimo de causarem mortes maciças, acabou se estagnando, ou seja, parou o problema. Só que o livro diz que, apesar dessa descoberta, apareceu um outro problema que não existia até então, que é a superpopulação da humanidade. Então veja que eu achei interessante esse exemplo, daí a ciência vai ter que correr atrás para controlar a população dos homens na Terra, para que não haja uma superpopulação. Até então, como havia muita morte, o ser humano nunca chegava a um ponto de habitar a Terra e todos os recursos naturais eram mais do que suficientes, né? Quando entra a penicilina, né, a ação dos antibióticos, começa a haver uma superpopulação. E aí você tem que correr atrás. Gera outros problemas. Aí corre atrás de anticoncepcionais, por exemplo, né? E ele continua a história nessa linha. Isso foi uma das linhas que ele pega. É interessante esse livro. E quando chegam os anticoncepcionais, descobriu uma solução para a superpopulação. Vamos controlar a natalidade. Só que quando eles começam a controlar a natalidade, o livro diz que abre uma outra porta, que é a questão da promiscuidade sexual. A destruição, de repente, das famílias. Uma doença também. Que acabam entrando. Ou seja, então o livro é interessante porque a ciência ela sempre vai atrás de alguma solução, mas quando ela descobre aquela solução, ela abre porta para uma outra dificuldade. Ou seja, não tem fim. A ciência nunca vai chegar a nenhum lugar, porque sempre quando ela conseguir descobrir algo, vai abrir porta para uma outra situação. E é interessante o livro que ele falando sobre guerra também, né? O momento que a ciência mais evoluiu e que ela mais evolui é quando a humanidade está em guerra. Porque daí os cientistas precisam trabalhar sob pressão, precisam descobrir coisas, e muita coisa que a gente tem em tecnologia hoje é fruto de matança de gente, de morte, enfim, de raiva entre uma nação e outra, que a gente acaba aproveitando para a nossa tecnologia atual dentro de casa, GPS, celular, isso tudo é tecnologia de guerra, que o homem faz porque ele tem que fazer porque alguém quer matar ele ou ele quer matar alguém. Então, esse livro é interessante, por isso eu quero só citar esses exemplos para vocês. Eu não acabei de ler todo, porque eu li na época que eu estava estudando lá e me veio na cabeça de ler novamente esse livro. Mas ele tem a ver com essa questão da barriga de aluguel, da inseminação artificial, que seria o bebê de proveta, né? E entra também a questão da doação de órgãos. Bom, o que eu tenho para falar em relação especificamente à inseminação artificial? O primeiro caso que eu vi aqui na internet foi em 1978. E já em 1980 já foi utilizado o primeiro útero, né, de uma inseminação artificial, logicamente, né, do gameta masculino e feminino, para ser gerado na barriga de uma outra mulher. Lógico que
começou com um bebê de proveta, deu certo, e depois eles implantaram em um útero para que isso pudesse acontecer de uma forma natural, né? E eu vi alguns casos na internet que são interessantes só para vocês se situarem, né? Teve um caso em 2001, por exemplo, que a mãe deu à luz para a filha, né? Então é um caso interessante que aconteceu, que está relatado nessa história aí, ou seja, a avó deu à luz à sua neta. E uma outra coisa que eu queria citar também, que está nessa coisa que eu li, nesse artigo que eu li, é que a relação, é lógico que está falando da questão biológica, né? Isso é viável, a biologia dá condições para você fazer isso hoje, essa é a medicina, a tecnologia, ela dá essa condição, mas tem uma questão na situação da barriga de aluguel, que é a questão psicológica e emocional, a ligação do feto com a mãe, né? Se nós fôssemos simplesmente pessoas somente biológicas, né? Ou seja, eu vou doar o meu útero, por exemplo, para um outro casal e ele vai gerar um filho a partir de mim. Se fosse uma relação matemática, ou lógica, ou exata, como é as ciências exatas, seria simples de resolver. Não há problema, você pode usar, depois eu te dou o fruto do meu ventre que é seu, não é meu. Eu fui usado simplesmente como um apoio para que você possa fazer isso. Acontece que entra, isso está nesse artigo também, entra a relação emocional da mãe com o feto, que não é na verdade só um embrião que está sendo gerado ali, é um ser vivo, e esse ser vivo ele tem sentimento, assim como o feto tem sentimento, assim como a mãe tem sentimento. Nós não somos máquinas e robôs nesse sentido, ainda mais na questão de maternidade. E aí começou a haver alguns entraves em todo esse processo de você alugar a sua barriga, por exemplo, né, para que uma outra pessoa, outro casal pudesse ter o direito à maternidade. Começou a se fazer contrato, só que muitas vezes esse contrato ele não ia até o final, porque no decorrer da gestação, a mãe que empresta o útero começa a ter um sentimento que foge do contrato, foge do papel, foge da racionalidade, da lógica, e muitas vezes a mãe não quer entregar mais o filho. E aí você gera um problema jurídico. Você gera um problema na esfera jurídica, onde você vai precisar de um juiz para resolver uma questão emocional. De fato, o que eu li nesse artigo é que isso é viável, isso acaba atingindo muitas pessoas que não têm condições de ter filhos, nesse caso dessa mãe que empresta o seu útero para a filha, né? E ela acaba tendo um filho e a mãe acaba tendo um neto, ou seja, em algumas situações isso acaba sendo bem resolvido, mas em outras situações acaba gerando problemas seríssimos, emocionais, afetivos, para o próprio feto, que o feto acaba gerando uma ligação com a mãe, lógico, é natural, né? A vida intrauterina do feto hoje é comprovada cientificamente, quer dizer, o feto tem vida e ele tem sentimentos em relação à mãe que o forma na barriga, não é uma situação à parte da mãe, ela é totalmente dentro da mãe, e aí tem a questão do aborto também nessa situação toda, que acaba entrando neste caso, né? E de tudo que eu li, na questão bíblica, a gente vai pegar um trecho agora para falar sobre isso, que já existiu isso lá no livro de Gênesis, isso acaba gerando, a ciência ela dá condições de uma forma, mas acaba gerando outros problemas que ela não consegue administrar, né? Porque, volto a repetir, quando você lida com o ser humano, você lida com o sentimento, você não lida com uma situação que hoje ela é assim e amanhã ela vai continuar assim. Hoje ela pode ser de uma forma e amanhã ela pode mudar. Não há como você afirmar e nenhum papel pode asseverar isso, de que o que eu de repente penso hoje eu vou pensar amanhã, né? E aí gera entraves jurídicos que acaba causando o que era para ser uma solução, acaba sendo um problema, né? O que era para ser um alívio, de repente você ter um filho ou uma filha, pode ser um problema no futuro, de você até ter que brigar pelo seu filho biológico, mas não sentimental, porque não foi gerado por você, brigar pelo seu filho na justiça
você inclui uma outra pessoa e aí uma terceira pessoa, que é um magistrado, vai resolver uma situação que é puramente emocional. Né? E a gente não sabe quais os riscos disso ao longo do tempo para aquela criança que está numa situação complicada dessa, para os pais e para a própria pessoa que empresta o seu útero, a sua barriga, o seu corpo, para que isso possa ser feito. Né? Ou seja, existem vários entraves que acabam sendo criados quando a tecnologia chega e aí a humanidade tem que correr atrás de uma outra solução e aí ela chega nessa outra solução, mas ela vê que ela abriu uma outra brecha e vai atrás de uma outra brecha, ou seja, isso não tem fim. Né? E os problemas da humanidade nunca serão solucionados, porque assim que a ciência consegue uma solução, esse livro fala muito claramente disso, é um livro da década de 80, 70, por aí. E ele é muito atual porque ele fala de situações que a gente vê hoje no dia a dia, em relação a toda a tecnologia que a gente tem, a tudo aquilo que a ciência ela pode trazer para a gente. De uma forma geral, a ciência ela traz para a gente uma melhoria da qualidade de vida. Só que ela não pode ser colocada como algo que é a solução do problema da humanidade. Né? Se você ler esse livro, você vai ver claramente que ela não consegue chegar a lugar nenhum, a não ser descobrir uma solução de uma situação, mas essa descoberta acaba abrindo outras portas, outras frentes de pesquisa, que vai abrir outras frentes de pesquisa e assim a coisa vai indo sem você chegar a um final. Ou seja, a conta acaba não fechando. Né? A própria descoberta acaba gerando outros problemas que a própria ciência vai ter que correr atrás, que vai gerar outros problemas e assim vai, desde o começo da nossa era tecnológica. Então é interessante que eu acho que tem muito a ver com essa questão da barriga de aluguel. Bom, em relação ao que a Bíblia fala, eu vou pegar um trecho com vocês aqui, o que eu vi. Nós vamos ler aqui Gênesis 20. E veja, o livro de Gênesis ele foi escrito há aproximadamente 4.000 anos atrás, 3.000, 4.000 anos atrás. Né? Nós vamos ler Gênesis 20 e dentro disso que eu falei agora, vocês vão poder observar a questão emocional envolvida nessa situação que aconteceu na Bíblia, que já foi um acontecimento moderno dos dias de hoje, escrito há 4.000 anos atrás. Né? Nós vamos ver a história de Abraão, quando ele se casa com Sara, que era a mulher dele, legítima, né? A partir do verso 14, nós vamos ler. E Abraão, ele é uma pessoa bem conceituada na Bíblia, a gente já falou sobre ele aqui, principalmente no curso Deus Provedor, mas ele tinha alguns problemas sérios de comportamento, um deles era a mentira, né? E um período da vida dele ele tem que ir para o Egito, porque havia fome na terra de Canaã, onde é a Palestina hoje, onde é Israel e o Iraque, aquela região ali, do Oriente Médio, e na verdade ele tem que ir para o Egito por causa da fome. Quando ele chega no Egito, Sara era uma mulher bonita, e a Bíblia relata que ele mente para Faraó, dizendo que Sara era sua irmã, porque senão a Faraó podia matá-lo, por ele ser marido de Sara, né? Esse era um costume da época, e ele fala que é irmã, então Faraó pega Sara como sua mulher. Depois Faraó, e nesse momento ele presenteia a Abraão pela sua irmã, é como se fosse pagasse um dote pela irmã ser considerada mulher de Faraó. Mas quando Faraó sabe que na verdade Sara era mulher de Abraão e não irmã, ele se arrepende daquela sua ação e vai questionar Abraão, né? Por que ele tinha feito aquilo? E ele questiona que ele fez aquilo porque ele achou que Faraó podia matá-lo e tal, aquela coisa toda, e Faraó fala, você vai embora daqui, leva a sua mulher com você, eu não quero mais esse problema para mim, porque ele começou a sentir problema para ele por causa daquela situação que ele não foi culpado, mas acabou sendo participante. E Abraão sai daquela situação, Sara é estéril, ok? E quando ele sai, ele leva do Egito, um dos presentes que Faraó deu para ele foi uma escrava egípcia chamada Agar. Essa escrava acompanhou a família de Abraão e tudo aquilo que ele deu no Egito. Ele volta para Canaã, ele volta para o deserto.
na região onde é Israel hoje. Quando ele volta, a sua mulher continua sendo estéril, ela não consegue ter filhos. Aí a sua mulher tem uma brilhante ideia de falar assim, não, eu não posso ter filho, mas você pode ter um filho com a minha escrava, que é Agar, e ela vai te dar os seus descendentes. E naquela época, uma mulher que não podia dar filhos era a escória da sociedade, ou seja, a mulher ela era criada e ela existia para poder gerar filhos. Se ela era estéril, não servia para nada, né? naquela época, naquela cultura. Então Sara fala para ela, então você pode pega a minha escrava, você vai se deitar com ela, você vai ter relações com ela e o descendente dela vai ser o seu descendente. E esse filho que ela vai gerar vai ser o meu filho. Era o pensamento de Sara, veja só. Então foi o primeiro empréstimo de útero, há 4.000 anos atrás. Isso está relatado aqui na Bíblia, né? Depois a gente vai ler o trecho para vocês entenderem. Eu estou só comentando a história. Então, isso Abraão consente com a ideia de Sara. Agar também, como serva, como escrava, ela queria fazer o bem para a sua senhora, que era Sara, e ela vai e faz aquilo que culturalmente era aceito por uma escrava. Hoje em dia, logicamente, isso não passa no nosso crivo, mas naquela época passava. Só que quando Ismael, que é o filho de Agar, nasce, filho de Agar e de Abraão, e não filho legítimo de Sara, nasce, a coisa muda de figura. Porque daí a relação emocional de Agar com o seu filho não era uma relação simplesmente de uma serva que empresta a barriga para um senhor para poder gerar uma criança. E aí começam os problemas. Aí não houve mais acordo em relação à posição de Agar como serva. Ela começa a exigir do seu senhor situações que ela não exigia antes, porque ela tinha um filho dele, e começa a prejudicar Sara, começa a humilhar Sara, porque ela não tinha condições de dar filho para o seu marido. E aí a lambança está feita. Ou seja, o que era para ser uma solução acabou sendo um problema, porque na teoria estava tudo certo, só que na prática a coisa não acontece muito bem assim, nem sempre, ou quase nunca, quando a gente lida com questões emocionais nesse nível de emoção, que é gerar um filho, né, a partir de uma outra pessoa. Moral da história, Abraão tem que mandar embora tanto Agar quanto o seu filho, meio filho, o seu filho Ismael. Eles têm que ir embora para o deserto, vocês vão embora daqui porque não dá mais para conviver com vocês. Ele fica com a mulher, dispensa, manda embora a sua escrava e manda embora o seu filho Ismael, né? Então, queridos, veja, isso é uma história verídica, escrita na Bíblia de 4.000 anos atrás, que vem casar muito bem com aquilo que eu estou falando para vocês em relação à solução, entre aspas, que muitas vezes hoje a ciência dá e a própria sociedade aceita isso de uma forma clara, né? Não é nenhum problema, mas que muitas vezes você começa a envolver situações emocionais que não são tão simples de resolver assim, não são tão fáceis assim. Não é 1 mais 1 igual a 2, eu tiro 1, fico com 1, e não se discute a situação mais. Não é uma equação matemática, né? Você mexe com o ser humano, você mexe com vida, você mexe com sentimento. Então, são questões que a gente tem que considerar quando a gente trata dessas questões. Então vamos ler aqui, eu vou ler a partir do 14, é Gênesis 20, 14 que eu falei, não é isso? É isso aí, muito bem. Bom, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde eu começo aqui. Eu peguei até o 14, mas eu não sei onde é que ela está aqui. Se alguém puder me ajudar, por favor, porque eu vi na minha Bíblia, mas não estava aqui no iPad. Lá eu anotei. Você quer o quê? Eu quero a parte que Sara pede para Abraão se deitar. É no capítulo 16. É no 16? É o nascimento de Ismael. Nossa, eu não achar nunca. É 16, qual versículo, Lúcia? A partir do primeiro versículo? A partir do primeiro, ela já fala da serva egípcia Agar. Então tá, então vamos lá. Aqui, achei. É o nascimento de Ismael. Nossa, eu acho que eu marquei errado. Tá? Vamos lá. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Verso 1 do capítulo 16. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, que Abraão pegou lá no Egito, disse a Abraão:
já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Veja, então a ideia de Sara qual que era? Não, ela é uma escrava, ela não tem sentimento, ela é uma serva. Então você se deita com ela e o filho dela vai ser meu, ponto. Não se discute mais essa questão, né? Eu vou formar uma família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã, ou seja, lá no deserto, na região de Israel. Ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Veja, aqui começa a entrar areia no processo. Porque não é tão simples assim. Ela engravidou do patrão dela, do senhor dela. Mas a questão emocional de uma criança numa barriga não é uma questão fria. Não é, aí eu estou falando como homem, agora vocês que são mulheres podem atestar com muito mais qualidade do que eu estou dizendo aqui. Né? Nós somos homens, não temos essa noção que vocês têm de gerar alguém. Então, quer dizer, a partir da concepção e da gravidez, a coisa começou a complicar. Não foi tão fácil assim. Né? Ela começou a desprezar a sua senhora, que era a mulher de Abraão, Sara. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Ou seja, já começou a dar problema familiar e sentimental nesta relação aí. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Isto no momento da gravidez. Ismael ainda não tinha nascido. Aí ela vai lá para o deserto, depois ela volta, porque o Senhor fala com ela, muito bem. Aí depois aqui deixa eu ver se eu acho aqui. Depois ela volta, aí depois um pouquinho a gente fala, né? Ela volta para a presença de Abraão. Agar teve um filho de Abraão e esse lhe deu o nome de Ismael. E quando ela volta, é mais ou menos a situação que a Tati estava comentando, ela pede perdão para Sara, né? por todo aquele mal que ela causou para Sara. E Abraão, no caso aqui, estava com 86 anos, quando Agar deu a luz a Ismael. Ok? E mais para frente, queridos, que agora eu não vou achar que eu perdi aqui a minha anotação, vocês vão, depois vocês quiserem ler toda a história, vocês vão perceber que a coisa não ficou tão simples assim. Depois que Ismael nasce, a coisa se complica ainda mais e Abraão tem que mandar embora a sua escrava com o seu filho Ismael. Né? Ismael hoje, ele é o pai de todos os árabes, toda a nação árabe, todos os árabes que vivem no Oriente Médio, que estão espalhados no mundo todo, e Isaac, que depois Sara veio a ter um filho, né? Depois ela veio a ter um filho, que era a promessa de Deus para ela, mas ela não soube esperar. A partir do filho Isaac é que começou a ser criada a nação de Israel, ou seja, árabes e judeus são filhos do mesmo pai, têm mães diferentes, né? E hoje eles vivem numa guerra sem fim, causado por uma atitude precipitada de uma mulher e de um consentimento de um homem de ter um filho, de uma situação, de um plano B, vamos dizer assim, de uma situação tecnicamente bem feita, mas que na prática a coisa não funciona. Então, queridos, o que eu tenho a dizer para vocês em relação a isso aqui? Cientificamente, isso é viável, mas nem tudo que é viável cientificamente é saudável emocionalmente. A gente tem que considerar essa questão. Né? Lógico, se você está mexendo com máquina, né, o caso José, faz o aparelhinho dele lá, medidor aqui, aquilo não tem sentimento. Então, você usa, joga fora, você não presta mais, você compra outro, você retifica com o carvão faz lá com o motor dele. Quer dizer, máquina é máquina. Quando você lida com sentimento, quando você lida com um ser humano, a situação não é tão simples assim. Né? E nesse caso a gente pode concluir que é lícito, hoje, juridicamente você tem respaldo para fazer, tecnicamente até tem segurança, ou seja, dá certo, né? Mas existem questões que você não consegue controlar. E quando você entra numa situação dessa, você tem que estar disposto a também enfrentar situações que você não consegue
mensurar e nem medir previamente. Você não consegue prever, porque você está mexendo com o ser humano, você está mexendo com pessoas, você está mexendo com gente que, como nós, muda de opinião. Nós temos o direito de mudar de opinião, todos nós. Isso é de fora o íntimo de cada um. E nenhum contrato consegue segurar isso, né? E aí são situações que a gente tem que considerar em relação à barriga de aluguel especificamente. Inseminação artificial, ela foge um pouco desse contexto, desde que a geração deste feto, ou o desenvolvimento desse feto, seja feito dentro de alguém que tenha afetividade com esse embrião, que não seja uma coisa fria, né? Eu empresto para alguém que eu não conheço, enfim, são situações complicadas. Mas a Bíblia especificamente ela não fala nada contrariamente a isso, nem na questão da barriga de aluguel. O exemplo que eu peguei aqui para vocês é um exemplo claro, é o único exemplo que existe, mas que deu problema, que gerou discórdia, que gerou descontentamento. É um exemplo, né? E como é um exemplo, a gente pode pegar esse exemplo como referência do que a Bíblia diz na questão de barriga de aluguel. Então a inseminação artificial depende de como esse filho vai ser gerado, né? E de que forma ele vai nascer. Muito bem. A outra questão é a doação de órgãos, que a gente ia falar, né? A Bíblia também não fala nada. Pois não. Fertilização in vitro é uma coisa, a inseminação artificial é outra. Você está falando de FIV. Sim. Fertilização in vitro. Inseminação é um pouco diferente. Você quer? Não, pode falar, é FIV isso que você está falando. A inseminação é pegar o sangue e já está na mulher. Sim. E fertilização in vitro é pegar o embrião, o óvulo e juntar. Na verdade é fertilização in vitro, então. Só mudando a nomenclatura. Mas e o São técnicas desenvolvimento? diferentes. E o desenvolvimento daí? Não, a FIV é isso que você está falando. A inseminação artificial é pegar o sêmen e só coloca dentro do útero da mulher e aí a própria natureza vai agir. Tá. A fertilização in vitro não, você vai pegar o óvulo, vai escolher um espermatozoide do homem, fecunda no laboratório e joga de novo na barriga, pode ser de aluguel ou não. Ou não, entendi. Então, na verdade é fertilização in vitro que você está falando. E a inseminação artificial, na verdade, é só o sêmen que vai pelo próprio caminho. Entendi. É que são uma coisa meio... Tá, uma coisa seguida da outra. É. Não são diferentes, na verdade, mas é uma coisa mais... A FIV, de laboratório, é mais complexa. A inseminação é mais fácil, como faz em boi. A inseminação você joga o sêmen na vaca. Então, mas aí o que o Cleber está falando é que o primeiro estágio da fecundação, que seria a inseminação artificial, é isso? Sim. Ela é técnica. A fertilização in vitro. É in vitro, ela é técnica. Só que depois você precisa de um corpo, Isso. de um útero. Isso. Aí que entra a questão problemática da situação. Quer dizer, aí não existe um útero mecânico, né? Não existe um útero de máquina. Artificial. Não existe. O útero é de alguém, né? E esse alguém tem vida e ele tem sentimento. Aí que entra a questão. Então, na questão técnica, perfeito, não há problema. Mas a partir do momento que você precisa colocar isso dentro de alguém, é que pode começar. Só uma coisa que hoje também é outro problema que gera é os números de embriões. Você vai gerar embriões, vai implantar na mulher no máximo 4, que acho que a legislação te permite. Sim. E às vezes você tem 8 óvulos, os outros 4 você tem que descartar. E muitas vezes fica congelado. E às vezes também banco de sêmen também, né? Que é uma Tem um questão. banco de sêmen também que foi guardado. Às vezes você Se está no você já casamento, usou. mas o seu esposo ele não tem condições de gerar vida em você, você compra de um banco, você adquire num Também banco, tem isso. que daí tem um doador, Tem e mais você- sério. e aí o pai, na verdade, é uma outra pessoa. E a mãe também. Existe o óvulo que é doado também. Então, Agora, na questão do que o Cléber está falando, veja só, eu não me ativo para esse detalhe, mas ao descarte. Isso. E o que fazer com esse descarte? Até que ponto é ético? Veja Pega só. aquilo que você falou, né? Que a ciência descobriu, mas gerou Vai gerar outros enroscos. Até que ponto é ético você deixar já um embrião, né, um óvulo fecundado, congelado? guardado. E tem muitos guardados aí. Oi? E tem muitos guardados por aí. Até que ponto isso é ético? Quer dizer, então veja, descobre de um lado, mas cria problema do outro lado, né? E cai em situações sociais daí também, no caso da inseminação artificial, né? Hoje está muito comum casais femininos, né, homossexuais, em que uma das parceiras recorre à inseminação artificial de um doador para engravidar e gerar um filho naquela relação, né? O negócio já vai longe. Então fica uma coisa assim meio... Começa a complicar. É. Aí
Aí a pessoa que tá o útero, né, é da mãe mesmo, né? A mãe que está gerando, foi feita aí foi a inseminação, né? E fertilização. não, a inseminação mesmo, né? Eu já li casos A inseminação assim, também tem. né? Faz a inseminação de um doador anônimo, vai nesses bancos de sêmen, ela escolhe lá o perfil, né? Que você entra na planilha lá, escolhe, né? Loiro, alto, bonito, moreno, né? Aí você vai lá e escolhe. E daí ela gera o filho dela, né? Do óvulo dela, só que numa relação totalmente atípica, né? Na verdade, a questão principal que eu vejo, do ponto de vista bíblico, do que a gente pode levar desse texto aqui, é a questão psicológica e emocional. Né? A partir do momento que você começa a criar relação emocional, é o problema. Né? A questão do sêmen, por exemplo, de repente, vamos considerar um parênteses, né? Mas sendo filho da mulher, cria-se uma relação emocional, mas é dela, mesmo que o sêmen não seja. Então, sei lá, aí eu de forma íntima de cada um. Não vai existir um pai. Oi? Não vai saber quem é o pai. Exatamente. Mas há uma relação de maternidade, a relação de feto e mãe acontece, porque é da mãe, não é de outra. Né? Essa que é a questão. Quando você sai da questão técnica e entra na questão afetiva, é que começa a gerar problema, porque nós somos instáveis na questão afetiva. Né? A nossa afetividade, os nossos sentimentos, eles são igual fumaça. Um dia está, outro dia não está. A gente não somos assim. A gente não colocou um quarto item aí, mas a adoção, né, que vamos dizer assim, juridicamente permissível, em alguns casos, lá na frente, causa problemas. Sim. Não estou falando que é uma regra, Sim. mas eu conheço casos que todo mundo deve conhecer, que chega lá na frente e o filho descobre e tal. Quer dizer, cai no problema emocional. Você tem que saber administrar, mas é uma coisa que você tem que conviver lá na frente, pode Agora, dar super certo. Agora, do ponto de vista bíblico, a questão da adoção ela tem um outro aspecto, né? Porque a Bíblia fala que nós fomos adotados. Assim, somos filhos por adoção. Exatamente. Então Deus nos adotou. Né? A nossa relação em relação a Deus, do ponto de vista bíblico, nós fomos adotados, porque nós não somos legítimos herdeiros da herança de Deus, que são os judeus. Então nós somos adotados por falta de capacidade dos filhos legítimos, que eram os judeus, que são, de fazer o papel deles. Né? Então a questão da adoção ela tem mais princípio bíblico e a afetividade do pai ou do casal com a criança adotada, ela vai ser gerada. Então o problema aí é você gerar uma afetividade que é muito plausível e você vai tratar aqueles filhos como se fossem seus filhos, né? E eles como se fossem seus pais. É lógico que pode haver algum tipo de entrave, mas são situações menores do que essa questão da barriga de aluguel. Né? Na questão da doação de órgãos também que eu vi na Bíblia, também não existe nada que diga ao contrário, ou seja, aí é uma questão de fórum íntimo também de cada um. Né? A gente tem alguns segmentos religiosos que são contra, mas biblicamente falando, não existe nada que condene a doação de órgãos. Não existe. Né? Se tecnicamente é viável e é seguro, cientificamente, não há problemas. Aí é uma questão de fórum íntimo de cada um. Não, eu aceito ou eu não aceito. Então não existe uma condenação nesse quesito. Né? Existe uma questão pessoal, e Deus respeita, de você encarar uma situação dessa ou de você não encarar. Né? O que é importante do ponto de vista bíblico é que, o que eu li também, é que a Bíblia sempre nos estimula a doar o nosso tempo para o próximo, a doar o nosso dinheiro em prol da coletividade, a doar o nosso conhecimento para que a gente possa dividir isso sem custo, ou seja, a doação é o que mais a Bíblia nos pede, porque a doação é o sentimento contrário ao egoísmo. Né?